Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como consultar um processo trabalhista e o melhor, de maneira totalmente gratuita. A gente observa aqui no escritório que alguns clientes eles consultam através de sites de terceiros e que são pagos e na verdade isso não é necessário. É muito fácil consultar o seu processo através do site oficial da Justiça, onde lá a gente tem garantia de que as informações vão estar 100% corretas. Então vem comigo nesse vídeo para entender como fazer para consultar o seu processo trabalhista. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou construir um passo a passo junto com vocês, mostrando como consultar um processo trabalhista através dos canais oficiais da Justiça do Trabalho. Agora, para as duas opções que eu vou trazer aqui no vídeo, existe uma informação que é essencial, que é o número do processo. Tá? Hoje a gente não consegue em nenhum tipo de canal da Justiça, nenhum tipo de site, aplicativo, consultar um processo trabalhista através do nome da pessoa que fez esse processo, justamente para manter a privacidade dessa pessoa que optou por cobrar os seus direitos através de um processo. Então, quando a gente observa que algumas pessoas consultam através do nome, isso já é equivocado, não poderia acontecer e, eventualmente, alguns sites que divulgam o nome da pessoa vinculado a um processo trabalhista, a gente pode fazer o quê? A gente pode pedir a retirada dessas informações, porque são informações que não poderiam estar sendo divulgadas daquela maneira. Então, se você, se é o seu caso, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer essa solicitação para retirar os seus dados pessoais, o seu nome, de eventualmente alguma decisão de processo que está sendo divulgada aí em sites de terceiros, tá bem? Mas voltando então ao foco desse vídeo, como eu falei, a gente precisa primeiro de uma informação essencial para a gente conseguir prosseguir, que é o número do seu processo. E como é que você vai obter essa informação? Através do seu advogado. Então você pode, é um direito seu, o processo é seu, pedir o número do seu processo para o seu advogado, tá bem? Tendo então esse número de processo com você, a gente consegue seguir para as etapas seguintes, que é justamente a consulta. Como eu falei no começo do vídeo, existem duas opções de consulta. Eu vou primeiro trazer aqui a opção do site, que eu acredito que seja menos usual para vocês, porque muitas pessoas consultam, um pouco mais prático através do celular. Então, primeiro vamos rapidamente aqui na questão do site. A gente precisa entrar no site do tribunal em que o seu processo foi ajuizado. Eu vou colocar, por exemplo, aqui a foto do site do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que é o estado de Santa Catarina. E sempre que a pessoa, por exemplo, tiver um processo, então, em Santa Catarina, ela vai utilizar esse site que está aparecendo na tela para fazer a consulta do seu processo. Logo ali no começo do site, vocês percebem que tem alguns quadradinhos em branco. Lá são os campos que a gente utiliza para digitar o número do processo, que eu já vou explicar como é que a gente vai dividir ali dentro desses campos que estão em branco, tá? Inclusive, se vocês observarem, já tem dois campos que estão pré-preenchidos, né? Na sequência que a gente termina o preenchimento dos dados ali, dos números de processo, a gente vai apertar em consulta. E aí vai aparecer todo o andamento do processo. Muitas vezes aparece também um código que a gente precisa identificar, imagens, muitas vezes que a gente tem, que identificar para mostrar que nós não somos um robô, que nós somos pessoas, E aí sim ele te joga então para a página do processo, onde tu consegues consultar todas as informações do processo, tá? Então, primeiro também ter o número de processo, como eu já falei, e segundo, identificar o site correto para você fazer a pesquisa. Aqui eu trouxe como exemplo o Tribunal de Santa Catarina, mas cada uma das pessoas tem que identificar onde é que o seu processo foi feito. Ah, tudo bem, eu trabalhei então no estado do Rio Grande do Sul, então é nesse tribunal que você precisa fazer a pesquisa do seu processo e não em outro, tá bem? Para identificar o site de uma maneira mais fácil, é bem simples, joga no Google, Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, do estado do Paraná, de São Paulo, e aí ele já vai te lançar para o site correto do tribunal para você conseguir fazer a pesquisa, tá? Porque cada tribunal ele tem um númerozinho, Não sei se vocês perceberam naquela foto que eu coloquei na tela, mas daqui, por exemplo, de Santa Catarina tem o número 12. E realmente para vocês identificarem, às vezes pode dar um pouquinho de trabalho. Então eu recomendo que vocês joguem no Google mesmo, tá? Pode jogar até abreviado TRT e aí o estado, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e aí ele já vai te direcionar para o site correto, tá bem?
Agora, uma segunda opção que eu também já vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar é através do celular. Eu acredito que muitas pessoas vão achar essa opção um pouco mais prática, né? A gente já tá com o celular aí na palma da mão. Então, eu vou explicar como é que vai ser pelo celular também, tá? Pelo celular, a gente vai precisar de um aplicativo que ele chama JTE. Então, você vai procurar, né, ali na App Store ou então, né, no Google Store, né, para aquelas pessoas que têm um Android, esse aplicativo JTE e vai baixá-lo. Assim que terminar de fazer o download, você acessa ele e você vai ver que tem algumas opções logo naquela página inicial, né? Inclusive, aí vai uma dica para alguns advogados e também para aqueles clientes que querem acompanhar, né? Existe, dentro desse aplicativo, um ícone chamado pautas. Nesse ícone, a gente consegue acompanhar em tempo real a pauta de audiência de algumas varas do trabalho naquele dia ou então até em dias seguintes, né? Então, muitas vezes, eu tô aguardando a minha audiência e a minha audiência atrasou. Poxa vida, mas será que logo ela vai começar? Será que ainda tem muitas outras audiências que vão ser realizadas antes? Não sei, porque as audiências são virtual. Então, como é que eu faço para acompanhar? Nesse aplicativo, a gente consegue acompanhar a pauta em tempo real, né? Na medida em que as audiências são finalizadas, que outra é iniciada, esse aplicativo ele vai lançando as informações para nós de uma maneira atualizada. Então, é bem interessante, muitas vezes, quando a gente está naquele momento de, né? Eu tô aguardando a minha audiência, será que falta muito? Será que não falta? É consultar esse aplicativo, porque ele vai nos auxiliar, tá? Então, agora, terminando esse adendo aí, essa dica aos advogados, vamos então para a pesquisa de processo. Outro ícone, né, além daquele pautas que eu já falei, outro ícone que tem dentro desse aplicativo é o de consulta. É esse ícone que nós vamos apertar para fazer a consulta do processo, tá? Da mesma maneira que lá no site que tinha aqueles quadrados em branco, quando a gente aperta na aba consultas, também vai abrir algumas linhas em branco que a gente precisa ir preenchendo com o número de processo, tá? Se a gente rolar a tela um pouquinho mais para baixo, ali vocês vão ver que já tem a explicação de como a gente vai identificar o que a gente vai preencher em cada uma das linhas, tá? Mas basicamente, cada divisão que tem no número que o seu advogado passou é uma informação que vai ir na sequência das linhas. Então, nós temos vários números no começo, né? Geralmente com 0, 0, muitas vezes 3, 4 zeros e um número. Esse vai na primeira linha. Depois, na sequência, a gente tem um ponto e mais 2 números. Esse vai na segunda. E assim por diante, entendem? Cada tipo de divisão que foi feito no número que foi passado para você significa que vai para uma linha em diante, tá? Inclusive, depois de um determinado ponto, tem o ano, então 2018, 2017, até você vai conseguir puxar na memória também qual foi o ano que você ajuizou seu processo. Depois tem um ponto, muitas vezes o 5, depois ponto, aí o número do tribunal, como por exemplo Santa Catarina 12, então vai variar também dependendo do estado que você tá. E aí o ponto, os últimos 4 números são a vara, então, que o aplicativo também mostra ali um pouquinho mais para baixo as instruções de como identificar, tá? Então você vai fazer o preenchimento de todas essas linhas e apertar para prosseguir, tá? Da mesma maneira que acontece no site, muitas vezes o aplicativo também pode pedir para você preencher aquelas informações, identificar as imagens, né? Preencher as letras, para ele identificar que você não é um robô, tá bem? Então, passado essa etapa, você vai ter acesso ao seu processo e aí na palma da sua mão no aplicativo do celular. Então, agora, dica final, pessoal, nós podemos, né, gravar alguns processos como processos favoritos, para que a gente não precise toda a vida, né, quando for fazer a pesquisa, digitar tudo de novo. Então, a gente consegue, por exemplo, salvar o seu processo, né, como processo favorito, e aí no momento que eu quiser consultar ele de novo, a gente não precisa fazer toda aquela digitação dos números, a gente acessa ele de uma maneira um pouco mais rápida e faz a consulta e vê o que são as últimas informações, tá? Através dessa consulta, você vai conseguir ler as decisões, por exemplo, a sentença, né? O acórdão, que nós chamamos que é a decisão do Tribunal do Estado, vai conseguir ver despachos, intimações, vai também conseguir principalmente observar as datas que estão sendo feitas, as movimentações no processo. Então, poxa, meu processo parece que está demorando muito, será que ele está parado? Faz a consulta que rapidamente você vai conseguir ver a data da última atualização, a data da última movimentação e já vai ver, poxa, realmente meu processo estava parado, né? Ah, não, meu processo está prosseguindo, mas realmente está numa fase um pouco conturbada, né? Difícil de ter um andamento. Por exemplo, alguns processos na fase de cobrança encontram uma certa lentidão de fato porque o executado, né, o réu, a empresa não tem patrimônio. Então, são feitas várias pesquisas, não se encontra dinheiro.
E aí, realmente, essa fase acaba demorando um pouco mais, né? Muitas vezes, fases de julgamento de recurso também pode demorar um pouco. E aí, poxa, por que está acontecendo essa demora? Será que depende de algum andamento ou será que realmente está aguardando um julgamento? É o tempo normal? É o tempo que costuma acontecer? Através dessa consulta, você já vai conseguir fazer uma análise e tirar conclusões. Mas, claro, sempre que houver dúvida, sempre que houver uma suspeita de alguma situação que não está ok, converse com o seu advogado, né? Olha, consultei o processo, não entendi essa movimentação, pode me explicar essa outra decisão, esse outro despacho. O advogado, ele está ali prestando um serviço para o cliente, então é obrigação dele prestar as informações. Primeiro, número de processo, é obrigado a te fornecer, porque o processo é seu, e também fornecer todas as explicações necessárias para que o cliente entenda o andamento do processo, tá bem? Espero que vocês tenham então gostado desse vídeo. Se precisarem de algum auxílio na consulta, comentem aqui embaixo, a gente vai sempre olhando os comentários, tentando interagir, responder, tá? A gente gosta muito, inclusive, quando vocês comentam, tá bem? Então, se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem também com seus colegas que podem estar precisando de auxílio para consultar um processo trabalhista, tá bem? Se inscrevam também aqui no nosso canal e ativem o sininho para ficar por dentro dos vídeos que a gente posta semanalmente. Tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.